Seja bem-vindo a mais um Pode Acelerar. Hoje estamos com a Mariane Borges, empresária bem-sucedida, psicóloga, mais de 15 anos de carreira e que tem muito a compartilhar sobre como gerar cases de sucesso dentro de uma empresa, como profissionalizar um negócio, como fazer a área de gestão de pessoas ser estruturada. E a gente vai compartilhar aqui com líderes, com profissionais de RH, com gestores, muitas informações valiosas para a carreira e para a gestão empresarial. É isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Mariane. Eu que agradeço, Lorraine. É um privilégio estar aqui com você. Obrigada por essa oportunidade de estar compartilhando a minha história. O pouco que eu sei, né? Eu acredito que todo mundo tem muito a somar. Obrigada por isso. A minha história, a história da minha empresa, minha jornada, né? Que eu tenho muito a evoluir ainda tenho muito, estou crescendo muito com você, né? A questão da parte de RH da nossa empresa, graças a você ter vindo para a nossa empresa para nos auxiliar. E obrigada por isso, por essa oportunidade. Eu tô grávida da Laura, se ela começar a falar demais sobre a nossa relação e sobre os nossos feitos, eu vou ficar emocionada. Eu que tô muito grata, vinda diretamente de São Paulo, essa mulher de Deus, né? Maravilhosa. E falando um pouquinho da empresa, né? Onde você atua, empresa familiar, que veio do seu pai, que é o fundador, você atua com seus irmãos lá, uma transportadora que atua no Centro-Oeste, atua no Norte do Brasil, no Sudeste, com uma operação nervosa, dinâmica. É essa mulher aqui que já trabalhou carregando caminhão, que hoje vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão de negócio. Estou muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Bom, já colocando a mão na massa e dando as primeiras orientações a quem está nos ouvindo, eu quero que você, Mariane, fale agora com os profissionais de RH, com os gestores de pessoas, com quem se propõe a criar melhores ambientes de trabalho, ambientes que equilibrem bem-estar e resultados. O que o profissional de RH, na sua percepção, tem que fazer para ajudar você e ajudar outros empresários a alcançar os objetivos desejáveis? O que você espera de um profissional de RH? Bom, vamos lá. Falar dessa parte de gestão de pessoas, a parte de RH, né? Para mim é a parte que mais me encanta, mas acredito que muitas pessoas vão concordar comigo que eu acho que é uma das áreas mais negligenciadas nas empresas, né? Então eu digo que mexer com a área de RH e de gestão de pessoas é o grande diferencial de um negócio. Pode ver que as grandes empresas já estão evoluídas nesse setor, né? E é jogo de gente grande, né? Então eu digo que qualquer implementação tecnológica, mudança de sistema que você usa ou qualquer outra coisa, parte de marketing comercial, é muito fácil, você só vira a chavinha, vai lá, é assim, pronto, acabou. Agora, mexer com mudança de chave nessa questão de gestão de pessoas é desafiador. Então, exige muita persistência, não é uma mudança que você colhe frutos da noite pro dia, né? Então, assim, para você conseguir começar a ver resultados, são anos, quando você começa a mexer com a mudança de uma cultura, mas, assim, com certeza, eu digo que é a mudança de jogo de um negócio. É quando para de olhar para números, para de olhar para tecnologia e começa também a olhar para as pessoas. Porque, na verdade, o resultado vem delas, né? Não adianta que o negócio tenha se as pessoas não estão alinhadas com a empresa não consegue chegar a lugar nenhum. Então, assim, é essa a minha opinião, né? Eu digo que a grande virada de chave é quando a empresa desperta para essa importância, né? Tanto é que não diferente a minha também, eu precisei começar a olhar para esse detalhe, né? Que a gente entendeu que estava faltando algo a mais, as pessoas não estavam alinhadas, né? Não tinha clareza, então isso impactava com certeza no resultado do negócio. Perfeito. E contextualizando as pessoas que estão nos ouvindo, né, Mariane? A maior parte das empresas do Brasil são empresas familiares. Os desafios que a Mariane enfrenta, que o RH da Mariane enfrenta e que a Celere está apoiando, né? A Celere está desbravando de mãos dadas com vocês na empresa aqui da família da Mariane, são desafios comuns e a gente quer falar um pouquinho desses desafios. Que são desafios relacionados a mudanças necessárias, mudanças de cultura, profissionalização do negócio, né? E aí, falando um pouquinho das mudanças que precisam ser feitas, essa mulher é muito boa em promover mudanças. O que você acredita que o RH, a área de gestão de pessoas, o próprio líder, pode fazer para tornar as mudanças que são necessárias mais leves e mais rápidas?
Bom, vamos lá. Eu acredito que a questão do RH, uma das coisas que mais precisa para evoluir é alinhamento de comunicação, né? E seja num negócio familiar ou um negócio que sejam de sócios que não são familiares, a comunicação sempre é o desafio, né? Mas na parte familiar é muito mais desafiador, porque envolve a parte emocional, envolve o relacionamento de pai e filho, às vezes quando há desalinhamento de pensamentos, né? E isso é muito desafiador, né? E querendo ou não, também são pessoas. Né? Então, fazem parte do processo. Então, o RH, o apoio principal nessa parte da implementação, acredito que seja na parte de conscientização das pessoas. Tá? Então, assim, conscientizar sobre a importância das mudanças, porque muitas vezes, quando as pessoas recebem a informação de uma mudança sem entender o porquê, o para quê e o para onde a gente está indo com isso, as pessoas recebem isso como uma ordem. Ninguém gosta de receber ordem. Né? Tá mudando por quê? Então, existe uma resistência, existe uma discordância. Acaba que quando a empresa começa a definir para onde ela quer ir, como ela quer funcionar, como as coisas são aqui, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, a empresa vai começando a ganhar um corpo, né, que fica mais bem definido e acaba que é normal nesse momento pessoas entrarem, pessoas saírem. E isso tem a ver com a maturidade do negócio, né? Então, eu acho que o suporte do RH tem muito mais a ver, ainda mais quando a empresa é muito grande, que essa conscientização sobre a necessidade da mudança faça parte do processo de mudança, né? Porque quando a gente não sabe o porquê que está sendo mudado, geralmente a gente não gosta de mudar. Nosso cérebro não foi feito para mudar, ele foi feito para economizar energia. E mudança exige energia. Então, na minha opinião, nessa parte de conscientização do time, que tem a ver com a forma de comunicar, orientar os líderes, tudo que for mudar, todo mundo tem que saber. Então, assim, quando a gente fala de um negócio de 10, 15 pessoas, é um pouco mais fácil. Quando você fala de um negócio de 200, de 500, de 1.000 pessoas, de 1.000 colaboradores, como que essa informação vai chegar até eles? Então, o RH é fundamental nesse momento. Perfeito, perfeito. A gente está falando, então, muito de comunicação. O RH como agente de comunicação, o líder como agente de comunicação para explicar o porquê das mudanças, o benefício das mudanças, quanto tempo a mudança vai durar, né? E administrar esses incômodos, né? Sim. Que são causados pela mudança. E aí, Mariane, eu quero trazer o exemplo da líder Mariane, que eu enxergo, que eu vejo no dia a dia, que eu acompanho, que é esse líder que vai à frente do time quando o assunto é fazer mudanças que nem sempre agradam as pessoas. Nem todas as mudanças que são feitas dentro das organizações, elas agradam as pessoas. E o não agradar, às vezes, é necessário para que a médio e longo prazo a empresa ela tenha sustentabilidade e as pessoas prosperem, né? Então, eu gosto muito de uma expressão que diz que é impossível fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Mais ou menos assim. E aí, às vezes, quebrar os ovos dói. E eu vejo a Mariane, e aí eu quero realmente aqui trazer você como exemplo, tá? Que é o sonho de todo RH é trabalhar com pessoas que, como eu vejo você fazer, conduzem o processo de comunicação. Então, enquanto empresária, enquanto diretora, enquanto a representante da gestão do negócio, quando há necessidade de fazer uma mudança difícil, você vai à frente. Tem algumas semanas que você se despendeu de São Paulo a Araguaína Sim. para fazer comunicação 1 a 1 de algumas mudanças que são necessárias. Tal como você já fez diante de fornecedores. E é necessário, porque esse exemplo do líder conduzindo a comunicação, principalmente no momento de mudança desafiadora, nós estamos mudando por causa disso, eu sei que não é fácil, vamos juntos. Você, como líder, isso inspira, isso engaja, isso gera confiança no time, né? E muitas vezes, Mariane, o que a gente enxerga é o empresário querendo que o RH faça sozinho. Sim. Né? E aí, quando o RH se vê nessa enrascada de ter que liderar o processo de comunicação sozinho, como eu sei que RH já fizeram demissão em massa sozinhos, né? Sim, ou quando tem que fazer desligamento, dar o feedback difícil, às vezes o líder ou gestor, a parte boa de elogio, pega pra ele, na hora de desligar, não manda pro RH. Perfeitamente, né? Aí eu quero trazer você pra falar um pouquinho pra esse profissional de RH, o que você acha que o profissional de RH deve fazer pra conseguir se posicionar diante desse empresário, diante desse líder de, olha, eu vou te ajudar, mas esse não é meu papel. Isso é difícil para o profissional de RH, sabe? Sim. E qual orientação você daria? Que conduta esse profissional deve ter, na sua opinião?
Na minha opinião, pensando no lugar da pessoa de RH que está ali promovendo essa mudança, né, de olhar para as pessoas, eu acho que todo grande movimento tem que estar muito bem alinhado com a cúpula. Ou seja, o dono do negócio tem que estar de acordo com o que está sendo executado, né? Então, assim, eu digo que quando a gente está em processo de mudança, a gente tem que saber respeitar o time das coisas. Às vezes, quando se trata de pessoas, nenhuma mudança da noite pro dia. Exige persistência, exige paciência, como eu falei desde o começo, né? Então, às vezes, saber até o momento de parar, esperar as pessoas digerirem aquilo para depois dar um próximo passo também é muito importante. E eu precisei passar por isso, né? Você sabe muito bem disso. Em alguns momentos, só que assim, quando a gente está em processo de mudança, o importante é não recuar. Se a gente chegou até aqui, ok, vamos esperar as pessoas absorverem e depois a gente avança mais e mais. Né? Então, assim, eu acho que tem algumas informações, Lohane, principalmente quando envolve tirar o colaborador da zona de conforto, sei lá, vai mudar algum tipo de remuneração, vai começar a cobrar performance, algumas coisas que antes ninguém fazia. Minha opinião como empresária, tá? É importante que isso saia da boca do dono. Na minha opinião. Porque Sim. As pessoas não vão ficar fazendo aquele efeito, a gente fala efeito cotovelo, né? Aí ouve do RH, corre lá no dono e gera aquele burburinho. Então, assim, se o dono fala, ninguém questiona. Então, isso facilita que o RH simplesmente continue o movimento de mudança, né? Então, assim, como eu já tenho consciência da importância, sou formada em psicologia, entendo e valorizo muito isso, acaba que eu quero estar lá junto, acho que tem hora que eu tenho até que sair um pouco de frente, né? Mas tem algumas coisas que tem que sair da boca de dono, porque se o RH fala, as pessoas não absorvem, as pessoas não executam, então, assim, o RH tem que estar andando alinhado com quem é o decisor da empresa, que é o dono. Né? Então, sem esse apoio do dono, não tem como o RH avançar. Então, eu diria que é entender esse time das mudanças, saber o momento de parar, mas jamais recuar. Né? Então, é isso, na minha opinião. Boa. Muito boa, Mariana. Sabe por quê? O que a gente enxerga dos profissionais de RH? Existe um desafio de compreender a cabeça do dono da empresa. Compreender por que é hora de parar. Porque o RH, ele pensa muito sobre a perspectiva dos resultados da área, né? E às vezes falta essa visão sistêmica, essa visão do todo, que às vezes é preciso desacelerar o processo de mudança para priorizar outro, ou para, como você disse, deixar as pessoas se ambientarem e acostumarem com aquele degrau que eles subiram, para daqui a um tempo subir o próximo degrau. Então é importante que o RH entenda realmente a cabeça do dono, e para isso é preciso fazer perguntas. E esses profissionais têm desafios de fazer perguntas, porque existe uma coisa também de hierarquia. Eu super entendo, tenho 20 anos de carreira na área, né? Então, eu já lidei com fundadores e fundadores, CEOs e CEOs, e existem alguns que realmente é difícil você questionar, porque para ele é óbvio. Mas o RH tem que fazer isso, né, Mariane? Tem sim. E eu imagino que deva ser desafiador, né? O RH ir lá e começar a fazer perguntas pro dono. E o dono já tem tanta coisa na cabeça, né? Já tem tanto setor, já tá preocupado com financeiro, com entrega de serviço e cobrança de cliente. Então, foi importante você tocar nesse ponto, porque essa parte da conscientização, e uma coisa que fez grande diferença no meu caso, que talvez faça sentido para outras pessoas aí que estejam fazendo essa implementação, é chamar o dono para fazer parte de construção do setor que mais tem resistência. Que nem a gente começou a ter um pouquinho de resistência quando a gente foi trabalhar a parte de endomarketing, né? Ter alguns momentos. E aí quando a gente parava o pessoal para fazer um momento, não, mas tem que fazer entrega, as duas coisas são importantes, Sim. né? Então, assim, quando a gente viu que estava tendo resistência, algo que era para ser prazeroso, estava virando um momento de estresse, a gente falou, peraí, vamos pegar a autorização do dono antes, vamos ver se ele concorda, vamos ver se ele acha legal, vamos ver se a pessoa que está na unidade está de acordo, porque se o aval veio dele, quando estiver executando foi ele que autorizou, entendeu? Então tá tudo certo. Então, assim, fazer com que ele faça parte, nem que seja dizendo, ok, tá legal, se às vezes o dono tem um pouco mais de dificuldade de criatividade, por exemplo, eu sou super acelerada, né? Eu gosto de criar, gosto de inventar, mas assim, meu pai, por exemplo, trazendo ele de exemplo, ele gosta mais de dar o aval dele, dar a opinião dele. Então, quando a gente começou a fazer com que ele fizesse parte, perguntando pra ele que dia que podia ser feito, que horário que podia ser feito, às vezes coisas tão simples, Lohane, que a pessoa se sente fazendo parte. Sim. Fala, poxa, eu defini o schedule do dia que vai ser o dia memorável do outubro rosa, por exemplo. Então, isso faz toda a diferença, a pessoa
se sente que ela fez parte daquilo. Então, aí as mudanças começam a acontecer, né? Então, a grande diferença foi essa. Se o dono não é tão ativo, faça de alguma forma com que ele faça parte da mudança. E aí isso traz leveza para o processo de alteração da rotina das pessoas e tudo mais. Perfeito. Essa sensibilidade, né, Mariane? De conseguir envolver as pessoas que oferecem mais resistência, trazendo elas para o processo decisório. Porque muitas vezes é até sentimento, né? A gente fica com raiva, a gente julga as pessoas, a gente frustração. Fica frustrado, fica magoado, rotula as pessoas e quer que a mudança aconteça de qualquer jeito, a qualquer custo, e não é bem assim. E às vezes algo tão bom, né, Lohane, fica tão pesado. Então, assim, ou até me veio aqui à mente também outra coisa, muda a roupagem da comunicação. Né? Então, às vezes, quando você fala de um jeito e não convenceu, fala de outro, fala de outro, fala de outro. Eu gosto de fazer analogia igual entrar numa casa. A porta da frente não tá aberta, vê se a do fundo tá, vai na janela, vai na porta lateral, conversa lá do vidro, mas uma hora a informação entra. Né? Então, assim, se for uma coisa para virar queda de braço, aí perde todo o sentido da coisa, não faz sentido. Né? Então, assim, a persistência, fazer com que a pessoa se sinta pertencente, perguntar a opinião. Sabe, e são perguntas de saber a opinião do outro e não de confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado. Perfeito. Entendeu? Então, entender até por que a pessoa está resistindo. Sabe assim, você baixar suas armas e falar, nossa, eu queria fazer isso. Só acha que faz sentido? Lohane, você acha? O que você acha? Por que você acha que não faz sentido? Entender às vezes é um detalhe de uma ação do RH que incomoda o dono. E aí todo o processo é cortado porque ninguém foi lá e perguntou o que estava incomodando. No meu caso mesmo era horário. Lohane, horário. O dia e horário. Então, quando a gente se preocupou em fazer isso e passou a respeitar os horários que eram solicitados, acabou o problema. Uma coisa tão simples, entendeu? Mas a gente só pode descobrir se a gente for até a origem e perguntar. Perfeito. Né? A essência da comunicação não violenta. Coisas que são tão hoje disseminadas e que são básicas das relações humanas, mas a gente acaba deixando de lado. E se a gente fica nessa de frustrado, de mas eu quero melhor, mas eu quero não sei o que lá, cuidar das pessoas, ficar emburradinho, sentado e pronto, já perdeu o processo. Perfeito. Não vai acontecer. Perfeito. E acontece o que a gente enxerga muito, que é o profissional de RH, ou ele mesmo sendo disseminador das insatisfações com a cultura, com o que acontece que não tá certo, né? Sim. E isso nunca pode acontecer. E aí, falando de comunicação, Mariane, eu acho que você tocou num ponto muito legal pra gente trazer aqui pra quem tá ouvindo, que é o nosso projeto, né? A gente tá reestruturando o RH da empresa que você faz hoje, a direção da área comercial, administrativa, financeira, jurídico, gente. A mulher multidisciplinar. Oh, meu Deus. Multidisciplinar. Eu sou muito bem assessorada, é diferente. Não, mas é mesmo. O que, inclusive, eu vou fazer um parênteses e a gente fala disso depois, é muito importante, né? Contratar pessoas especializadas nos momentos chaves, de acordo com a prioridade. Mas voltando para o nosso projeto, o nosso processo de reestruturação de RH, ele começou muito bem, e aí isso porque veio o interesse da estruturação da área de gestão de pessoas, da direção, no caso, né, da sua iniciativa. E isso já faz toda a diferença desde o início. Porque você não precisa convencer ninguém, né? Quando a necessidade da estruturação de uma área de gestão de pessoas, de processos de iniciativas de gestão de pessoas, parte do RH, você já tem um desafio de ter que convencer, inclusive a alta gestão e depois o resto. Então, começou muito bem e a gente começou por atração e seleção, comunicação e endomarketing. E aí eu quero trazer um pouquinho de comunicação e endomarketing, já que você apontou isso como ponto-chave das mudanças que você tem feito e precisam ser feitas para que a tua empresa prospere ainda mais, né, com mais profissionalização, garantindo a perenidade do negócio, que é tão importante para a empresa familiar. E aí, falando de comunicação e endomarketing, eu vou trazer alguns pontos do que a gente fez. Ok. E para você comentar, por favor, o que você já percebeu de impactos positivos e o que mais a gente poderia fazer. Tô aqui pedindo um feedback ao vivo. Mas vamos lá. Pra gente ilustrar, né, por onde a gente começa uma reestruturação de RH. Eu sempre trago que a reestruturação de RH, a gente começa, primeiro, estancando as sangrias. Não dá pra estruturar processos se eu tenho uma crise acontecendo. Não havia crise na tua empresa, não que a gente pudesse atuar, porque todos vocês estavam controlando. Então, a gente te deu a esse luxo de... A gente estruturou a atração e seleção, que é a porta de entrada, né,
do colaborador. E aí a gente veio em seguida com comunicação e endomarketing. A gente até discutiu algumas vezes, porque existem N necessidades, um plano de cargos, salários e carreira, existe a necessidade da gestão de desempenho. E eu sempre trouxe a meu posicionamento como especialista de vamos começar por comunicação interna e endomarketing. Por quê? Porque a gente melhora o clima, a gente melhora a experiência das pessoas e isso vai fazer com que as pessoas estejam mais abertas para as mudanças que precisam ser feitas. Então, a gente implementou lá uma newsletter, algo muito simples, uma newsletter por e-mail com as notícias do mês, uma coisa simples, fácil de fazer, sem necessidade de grandes recursos. Aperfeiçoamos os momentos memoráveis, né? A data do aniversário, você me contou um pouquinho. Nascimento de filho, você me contou um pouquinho de algo que aconteceu que foi emocionante, que eu quero que você compartilhe esse momento. Sim. E aí, melhorando essa experiência do colaborador, melhorando essa comunicação interna, eu entendo que a gente já conseguiu fazer com que as pessoas enxerguem a que veio a área de gestão de pessoas e que faz sentido tê-la, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, essa parte de endomarketing foi a que eu mais vi mudança, né? Engraçado, gente, parece uma coisa tão simples, né? Basicamente um jornalzinho, né? Onde a gente fala o que aconteceu, onde a gente traz uma notícia, conta a história de como o negócio da empresa começou, coloca uma mensagem de elogio de um cliente, ressalta uma unidade, fala quem subiu de cargo. Então, assim, a principal coisa que eu vi, assim, nitidamente, é a questão de engajamento de time, senso de pertencimento, né? E as pessoas se sentirem orgulhosas de trabalhar na nossa empresa. Legal. Porque assim, elas viam lá uma mensagem de um cliente, às vezes nem era da filial dela, mas fala, nossa, o cliente está falando isso da empresa que eu trabalho. Sabe assim, vendo que a gente agora não só olha para carga, não só olha para faturamento, a gente olha para eles. Né? Então, assim, esse senso de pertencimento e união, Lohane, foi uma coisa assim fora do comum. Eu até brinco, assim, eu falo que quando uma empresa não entende a importância de investir e de olhar para as pessoas, é como um carro sem gasolina, né? A gente fala assim, um carro sem gasolina dá para andar, Lohane, um carro sem gasolina? Não dá. Dá. Só que empurrando, né? Então a gente chega lá, mas é sempre com muito esforço, muita murmuração. Alcançar qualquer coisa é muito difícil. Então, quando o ambiente é ajustado, esse engajamento, esse senso de pertencimento é como se fosse o combustível da gasolina. Então a gente chega muito mais rápido, a gente chega muito mais leve, né? Então traz leveza e velocidade, que foi o que eu percebi, né? Então, assim, eu comecei a ver colaboradores meus combinando sair pra jantar junto. Eu nunca vi isso. Olha, que legal. O time aqui de Goiânia, eu fiquei tão feliz, eu fiquei mais feliz do que eles. Eu falei, eu posso ir? Não posso ir, né? Porque senão vou atrapalhar vocês. Eu não posso ir, não. Eu fiquei com vontade de ir. Mas, assim, eu nunca vi isso antes. Deles terem uma união tão grande lá dentro que isso foi pra fora do negócio. Isso não acontecia antes. Então, assim, tinha muita murmuração, panelinha. E não que não tenha, tá, gente? Pelo amor de Deus, não existe empresa perfeita lá. Sim. Não existe só anjo, nem eu sou, né? Não é sobre isso. Mas você vê que o time tá trabalhando junto em prol de algo. E trabalhar junto é prazeroso. Se tornou prazeroso. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, o principal ganho foi isso. Eles olharem lá e ver, nossa, uma pessoa subiu. Então, ver que a empresa promove outras pessoas. Então, ele sabe que uma hora, se ele fizer o que tem que ser feito, ele pode ser promovido também, ele pode mudar de cargo, né? Então, isso é extremamente prazeroso. Né? Foi um dos principais ganhos, foi esse, sem dúvida. Que delícia. E conta um pouquinho pra gente, a gente foi tomar um café maravilhoso na semana passada, e que você me contou uma situação em que você ficou emocionada, né? Pela uma experiência do colaborador, que, como você disse, é algo simples, que boa parte das empresas fazem, mas que é novo no ambiente corporativo onde vocês, né, estão inseridos e que fez toda a diferença. Conta um pouquinho de como foi esse momento. Sim, foi a do filho, né? Exato. Que foi tantas coisas, eu falei, essa. Mas, assim, a gente definiu nos momentos memoráveis e um deles, dentre vários outros, foi a questão de poder dar uma cesta de algumas coisas básicas, né, de ajudar o colaborador quando o filho dele nasce, né, principalmente o pessoal de operacional, mas a gente faz isso para a empresa como um todo, a gente sabe o quanto que isso pode fazer a diferença para uma pessoa. Tem gente que às vezes não tem condição de comprar, né, então a gente começou a fazer a aplicação desses momentos agora, porque filho não nasce todo mês, não nasce todo dia, então esse mês a gente teve os primeiros, né, foram 2 pessoas. Que legal. E a gente aproveitou o momento de aniversariante do mês, que a gente já vem fazendo já tem algum tempo, então as pessoas já se acostumaram com esse momento, gostam, mas já se acostumaram. Então, ter levado
para esse colaborador um kit completo, sabe? Com fralda, com mijão, com a toalhinha de banho, com sapatinho, com isso e aquilo. E quando ele viu, cara, ele chorou, Lohane, ele chorou. E meu pai se emocionou também. Isso gerou engajamento do meu pai também. Ele entendeu, acho que a chavinha virou, sabe? E assim, a pessoa se emocionou e falou, cara, vocês me deram algo que é tão importante para uma pessoa, a empresa se importou com isso também, sabe? E é algo tão simples, né, Lohane? É algo tão simples. Então, assim, os colaboradores também, por conta própria, já trouxeram mais fraldas para poder dar para ele também. Então, assim, foi um momento bem emocionante lá no dia, onde fez toda a diferença, sabe? Assim, e a virada de chave 100% do seu board foi nesse momento memorável, sabe? Assim, porque é gratificante, sabe? As pessoas veem que a gente vê eles. E também eu acho que é importante citar uma coisa que a empresa falhava muito. E lógico que a gente não esquece das pessoas porque quer. Acaba que a rotina de se preocupar só com o fazer, faz a gente esquecer de olhar um pro outro, que são as pessoas que a gente mais passa tempo na vida, né? Essa questão de olhar pro mês do aniversariante de uma forma diferente fez com que a gente lembrasse dos motoristas, Lohane. Eu acho que é importante citar isso. E que são a função-chave do nosso negócio. Isso. Assim, é lógico que desde quem limpa o chão até quem tá em cargo de diretoria, todos são importantes, mas, cara, os motoristas são o que movimentam o nosso negócio. Sim. E qual que é o problema? Eles nunca estão lá. Eles nunca estão lá para estar participando do aniversariante do mês. Então, a gente, quando a gente foi fazer junto, né, a gente lembrou deles. Então, os motoristas que não podiam estar no momento de aniversário, a gente ligava, mandava uma mensagem. O motorista falou, cara, eu trabalho na empresa tem X anos e nunca ninguém me lembrou do meu aniversário. Nossa, obrigado. Sabe, assim, você vê que a pessoa se sentiu pertencente, se sentiu valorizada. E isso, assim, não tem preço. E eu fiquei, meu Deus, por que eu não fazia isso antes? Né? Mas, enfim, isso traz toda a diferença. Você vê que as pessoas se sentem mais orgulhosas e mais pertencentes de trabalhar lá conosco. E isso é muito gratificante. Muito bom, muito bom. E aí eu quero trazer uma perspectiva técnica, né, para contribuir com quem está assistindo o podcast e que quer conhecimento técnico também, ilustrado a partir das histórias que a gente está contando. Esse ato de identificar os momentos chaves da vida do colaborador na empresa, a jornada dele na empresa, né? Identificar que é um momento chave, é um momento relevante para ele, a data do casamento, a data do nascimento do filho, a promoção, que é relevante para ele o rito ali do primeiro dia de trabalho, é importante para ele o jeito que ele recebe o feedback. Então, esses momentos, né, a gente traz aí 12 momentos chaves da vida do colaborador, na jornada do colaborador, na abordagem de Employee Experience da Celere. E a gente tem que desenhar experiências, porque isso é exatamente isso que você trouxe, Mariane. No dia a dia de uma empresa, se não estiver institucionalizado qual o rito em cada momento chave da vida do colaborador, a gente não vai priorizar isso. Porque todo dia tem carga te desafiando na estrada, tem colaborador doente, tem conta para pagar, tem cliente reclamando, todo dia tem problema. Sim. E aí a gente vai priorizar aquilo que é urgente, né? E a gente tem que priorizar na gestão de pessoas aquilo que é importante, mas não é urgente, que é o cuidado ao colaborador. E aí eu quero trazer mais um ponto do que você trouxe, que eu quero trazer mais um ponto que você trouxe, foi bem redundante, mas eu quero abordar mais um ponto que você trouxe, que quando a gente provoca a percepção de vitórias, né? Seu pai viu uma vitória ali, ele sentiu, foi o sentimento compartilhado de que fazia sentido aquilo que estava sendo executado. Quando as pessoas percebem sentido, elas se abrem para as mudanças. E eu entendo que isso é o que vira a chave na gestão de pessoas. O que faz sentir, faz sentido. Se a gente provoca emoção positiva nas pessoas, se a gente mostra que aquilo que a gente está fazendo gera vitória, gera benefício, aí sim a gente conquista as pessoas para as mudanças que a gente deseja tanto ver, né, na gestão de pessoas e na empresa, né? E falando nesse tanto de mudança, que você tem, né, feito, eu quero agora falar um pouquinho da Mariane, da tua carreira, da tua vida, né? Quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. E aí eu vou começar falando um pouquinho do que eu sei de você, né?
Mariane, você nasceu no Tocantins, Mariane? Foi, sou tocantinense. Tocantinense, maravilhosa. Hoje em São Paulo, acompanhando a gestão da empresa e viajando o tempo todo. E você é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa muito família, uma taurina. Isso aí. É extremamente competente e que ama o que faz. E que começou a carreira como RH, como é que foi isso? Assim, conta um pouquinho da sua carreira pra gente. Nossa, pra contar lá do início mesmo. Do jeito que você Então, quiser. quando eu formei psicologia, né, quando eu saí, eu já gostava muito dessa questão de desafio. Eu tenho um perfil que eu gosto muito de desafio. Então, não diferente disso, por isso que eu fico à frente de mudanças, né? Que é sempre desafiador. Mas assim, eu sou formada em psicologia e minha jornada começou lá na faculdade. Quando eu saí, eu já cliniquei por 2 anos. Depois disso, tive meu primeiro negócio com uma sócia. Então, trabalhei com recrutamento e seleção por 2 anos ainda para outras empresas. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe faleceu, né? Minha mãe, que era a parceira do meu pai no negócio, era a mulher ativa no negócio. Inclusive, ela é minha inspiração para me ser como eu sou hoje. E aí, nesse meio tempo, eu e minha irmã focamos muito no negócio. Minha irmã já estava muito mais dentro do que eu. Nessa época, eu estava realmente trilhando a carreira de trabalhar como psicóloga. E aí, voltei para dentro do negócio do meu pai e falei assim, acho que eu tenho que decidir. Ou eu foco 100% aqui para ajudar meu pai, ou eu vou ser independente. E decidi largar tudo e trabalhar com meu pai, né? Então, como você falou, eu comecei de tudo. Eu comecei como recepcionista e agradeço muito, meu pai me educou muito bem. Comecei como CLT, mesmo sendo filha do dono. Olha Então, só. assim, e se faltasse, descontava mesmo. Então, era funcionária. Então, assim, quando as pessoas me ligavam, eu não gostava de falar que era filha do dono, Lorraine. Eu sempre tive problema com isso. E aí, o pessoal ligava pra elogiar, né? Pro meu pai, nossa, essa funcionária nova que o senhor arrumou é boa, ela é atenciosa. Aí eu falei, é isso aí, só tô precisando de aumento. Mas assim, começou os sorrisos. E aí, então assim, foi muito importante eu ter passado em todas as áreas. Porque é um negócio muito masculino, né? Sim. Transportadora. Então eu lido muito com homens, né? Liderar homens. Então assim, eu ter passado essa jornada, que foi como recepcionista. Depois disso, quando eu vim pra Goiânia para estudar, eu entendi de expedição, que é digitar nota. Depois de expedição, eu tive a oportunidade de participar do depósito. Então, aí foi o momento que você falou que foi a minha primeira experiência de carregar um caminhão, que foi o nosso gerente braço direito naquela época, precisou ser ausentado da noite pro dia e não tinha ninguém para substituí-lo. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, me explica aí que eu mato no peito e resolvo o negócio aqui, né? Então, ele me explicou e eu morrendo de medo, mas fui lá, carreguei o caminhão e me vi apaixonada na área operacional. Falei, esse negócio de escritório não é comigo, não gosto de ficar sentada numa cadeira, eu gosto de ficar em movimento. E aí comecei a liderar carregamento, e aí eu comecei a pensar, trazer mudança. Por exemplo, a empresa naquela época, trabalhava só com identificação manual. As caixas eram identificadas com pincéis, né? E checklist manual quando tinha, né? Uhum. E aí eu vim com etiqueta, eu falei, vamos carregar com bipano, que é melhor, que aí o computador diz se tá faltando ou não preciso ficar conferindo manual. Então, e aí eu comecei a me apaixonar por essa área, ajudei a implementação da importância da área de saque. E legal. Pode ver, eu implementei a parte de saque da empresa, ter pessoas só para atender o cliente, comecei a entender a importância disso também. Então, assim, eu circulei para quase tudo, Lorraine, quase tudo. E aí, agora estou, né, na parte de financeiro, de RH e comercial, né? Então, assim, ter feito toda essa jornada foi importante, porque as pessoas olham para mim e falam, não, ela não chegou agora e agora é a diretora de não sei das quantas. Não, eu comecei lá carregando caminhão com eles, né? Então, essa foi toda a minha trajetória. Hoje eu estou numa posição muito mais de estratégica, né, no negócio, auxiliando meu pai em tomadas de decisões, em resolução de problemas, né? E posso dizer que na minha trajetória o grande diferencial da minha vida foi quando eu comecei, né? E agora, com muito respeito, para falar da minha parte da minha espiritualidade, por né? Favor. Mudanças exigem fé, gente. E fé, não entendam que fé é sobre religião, Bíblia, Deus. Fé você precisa ter, mesmo que você não acredite nela. Perfeito. Porque pra tudo na vida, Lorraine, quando a gente decide casar com alguém, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Sim. A gente tem que ter fé naquilo, né? Acreditar. Então, um negócio é a mesma coisa, né? Você ainda não vê. Meu pai, quando começou, era uma portinha, carregava, acho que um caminhão a cada 15 dias. Ele é um herói, né? Com todo o conhecimento que ele tinha, montou esse negócio gigante aí que ele tem, né? Então, assim, primeira coisa que eu posso compartilhar da minha principal evolução é mudanças, quando elas precisam ser feitas, não espere apoio de ninguém.
né? Muitas vezes você vai ser muito mais confrontado, porque ninguém quer mudar, né? Sim. Então, assim, espere que os resultados falem por você. E eu não me preocupo, como a gente tinha, como todo negócio, né? Muitos desafios em várias áreas, e RH, inclusive, eu fui buscar depois que eu estanquei outras coisas, né? Eu não procurei ser expert naquilo. O dono de negócio não tem tempo para ser bom em tudo. Perfeito. Ele não tem tempo para ser bom em tudo. Não dava para eu ir lá fazer uma faculdade de Direito para cuidar de Direito. Não dava tempo de eu ir lá fazer uma faculdade de Inteligência Financeira para ser bom em Finanças. Não dava tempo para isso. Então, o que eu fui fazer foi cuidar do meu interior, fui cuidar da minha parte de inteligência emocional e parte espiritual, que na verdade é o que faz a gente não conseguir mudar as coisas. Sim. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. É o que nos bloqueia. Mas a gente não tem estrutura para lidar com confronto, para lidar com a resistência, para lidar com isso e aquilo. Então, eu comecei uma jornada de uns 3 anos para cá de buscar cursos e treinamentos de inteligência emocional para mudar crenças, né, evoluir mentalmente. E nesse último ano mergulhei na parte espiritual, que era o pilar que me faltava, né? Então, assim, a gente precisa ter estrutura, mas também precisa se conectar nessa fé que eu falei. De falar, se eu sei que eu tô fazendo certo, se eu sei que eu tô fazendo meu melhor, agora o que eu tenho que fazer? Esperar e continuar fazendo. Então, para não desistir, inteligência emocional sozinha não resolve, não. Não se sustenta? Não se sustenta. Então, assim, busque, né? Se você sabe o que tem que estar fazendo, que se você sabe que o que você está fazendo é o certo, se você está fazendo é o melhor, e lembrando que é respeitar o melhor que você pode com as condições que você tem agora. Perfeito. Né? Então, o nosso negócio está muito longe de ser o que ele pode ser, eu tenho consciência disso. Eu digo que não existe começo, meio e fim, existe começo, meio e para sempre. Porque começo, meio e para sempre. Então, eu desencanei dessa questão de perfeição, mas sou extremamente, como é que eu posso dizer? Sou louca por mudança, louca por evolução. E para ter isso, eu preciso ter energia, preciso ter disposição, e isso eu tenho de sobra, graças a Deus. E assim, como eu falei, não deu tempo de me formar tecnicamente em tudo para mudanças. Então, cuidei da minha estrutura, que é a parte emocional, e colei nas pessoas boas para resolver o que eu precisava. Então, se o meu problema é jurídico, deixa eu colar nos melhores advogados e cuidar de mim aqui para segurar a bronca. Se é financeiro, deixa eu trazer a melhor pessoa para me orientar aqui e cuidar do meu emocional para segurar a bronca. Se eu preciso cuidar das pessoas, deixa eu trazer a melhor pessoa aqui para me ajudar a estruturar as pessoas e cuidar da minha inteligência emocional para abrir o caminho para que as coisas aconteçam. Eu acho que posição de dono é isso. A gente não faz nada, quem faz é as pessoas. Perfeito. E a nossa obrigação é dar as ferramentas e as condições para que elas façam. Só isso. Minha missão é limpar caminho, tirar objeto e deixar o caminho livre, que aí as coisas fluem, né? Então, acho que minha trajetória eu tentei resumir, mas é basicamente isso. E quando eu parei dessa cobrança de eu tenho que saber sobre tudo, mas na verdade eu falei, eu tenho que me preparar para tudo, e isso foi a grande virada de chave que me fez evoluir e conseguir realmente ser um braço para dar apoio para o meu pai. Foi isso. Maravilhosa! Eu fico babando eu ver essa mulher falar, e já falei pra ela o quanto eu admiro. E é o início ainda de um relacionamento, acho que a gente percebeu muitos pontos de encontro entre nós, nosso jeito de agir, nossa personalidade. Então, sim, é uma parceria que eu desejo genuinamente pra vida. Viu, Mariane? Sim, senhora. Você não vai fugir do nosso café essa semana? Não, de jeito nenhum. Sexta-feira, tá lembrada, né? Sexta-feira. E pra gente terminar, assim, eu gostaria de te pedir pra falar um pouquinho, assim, sobre o que você viu. Você começou a falar um pouquinho da Acelere, né? O que você viu de diferenciais, o que você enxergou em nós que te levou a nos contratar em detrimento de tantas opções que existem no mercado, né? O que você tem enxergado na Acelere. Acho que é importante a gente oficializar isso até como forma da gente ser enxergado pelo mercado, que eu entendo que é algo que a gente tem que construir, né? Sim, com certeza. Eu acho que faz jus ao nome, né? Então, assim, vocês são extremamente aceleradas, foi o que me encantou, né? A velocidade e a eficiência de vocês, Lohane, e aqui não porque a gente tá aqui no podcast, de verdade foi o que me encantou, muito antes de te conhecer, assim, com essa intimidade que a gente tem, né? Então, assim, a capacidade, a eficiência de apresentar soluções, assim, deu pra ver que você tem muita autoridade sobre o que você fala, né? E o principal de tudo, existem milhares de opções de consultoria, de acompanhamento por aí, né? Mas, assim, a preocupação
de caber no formato que a gente estava, não ser um formatozinho pronto e colocar na empresa. Olha, o que está doendo mais? Vamos começar pelo que você precisa e respeitar a velocidade e principalmente o apoio que vocês dão. Tá? Então, assim, a gente promoveu, né, uma pessoa na empresa, sim, em conjunto para poder começar a startar esse projeto e sem o apoio de vocês, se fosse assim, olha, o que você tem que fazer é isso daqui, executa aí e qualquer coisa me chama. Não ia dar certo, né? Então, assim, vocês realmente fazem questão, vocês estão ali com o dedo no pulso, né, o tempo inteiro. Então, isso eu acho que é o grande diferencial, porque teoria tá aí na internet, você sabe o que um RH tem que ter, mas não é sobre isso, você precisa de um acompanhamento, precisa de um apoio, precisa de direcionamento. E quando a coisa saia do promo, você vinha até mim, Mariane, ó, tá faltando, sei lá, então eu puxava a orelha até minha, né, eu tenho que acompanhar a Gleice e tudo mais. Então, assim, esse acompanhamento próximo dá segurança de que se a gente pisar um pouquinho fora do trilho, se a gente volta de novo e tá tudo certo, né? Então, assim, a velocidade, a competência e a segurança que vocês passam e o apoio. Eu me sinto muito apoiada, fico muito tranquila de deixar a Camila lá fazer as reuniões com a Gleice, né? E, assim, o resultado, né? Que é incontestável. Então, assim, eu tenho certeza que estou no caminho certo porque vocês estão do meu lado. Então, recomendo, gente. Precisa acelerar um negócio, contrata, acelere. Maravilhosa! Então, nós vamos fazer mais 3 podcasts com a Mariane pra ela continuar essa brincadeira. Mariane, vamos mandar um beijo pra Gleice. Vamos maravilhosa, sim, que tá à frente da sua gestão de pessoas. Vamos sim. Gleice, meu amor, muito obrigada. Você sabe o quanto eu amo você, e não só dentro da empresa, mas fora também, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Obrigada pelo apoio aí. Se não fosse você, a gente não conseguiria ter... Eu acho que a velocidade, inclusive, já era ter aquela pérola dentro da empresa, né? Perfeito. Né? Que já conhecia todas as dores, todos os cantos da empresa. Então, obrigada por isso. Amo você. E obrigada, Camila Rodrigues, diretora, recém-promovida diretora de projetos, Acelere. Temos promoções, Camila. Cadê o newsletter da Acelere? Exatamente, nós vamos publicar agora em janeiro um monte de novidade, já tem marca nova aqui, tem um monte de novidade. Legal. E mais uma vez eu quero te agradecer. Eu escrevi num cartãozinho pra você hoje que o melhor está por vir, a gente tá só no início do projeto. E conte com o nosso 110% para fazer com que você prospere, a sua empresa prospere. Amém. Pelo carinho que a gente já tem pela tua empresa e agora também pelo carinho que, né, eu tenho por você, particularmente. Então, a gente já trabalha com muita paixão. Quando a gente tem o bônus de gostar com quem a gente trabalha, gostar de quem a gente trabalha feliz, né? Facilita, né? Facilita. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Agradeço pelo convite novamente de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar compartilhando, né? Então, assim, não tem preço, tá? Obrigada pela conexão. Saiba que é recíproco, tá bom? Gostei muito. Eu sou muito de energia, né? Igual a gente fala. A gente, como é que fala que essa questão de conexão de pessoas não importa? Importa sim, né? Então, a nossa conexão sempre foi muito especial, desde o primeiro momento. O seu tom de voz, tudo eu conectei. Então, assim, obrigada por isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá bom? Obrigada. E é assim que a gente termina. Até a próxima. Até a próxima.